francês é um dos alimentos mais consumidos no país. E não é à toa que ocupa um lugar importante no ranking de consumo. O gostinho particular do alimento é observado por todos. A fila de espera aponta o favoritismo nas padarias. Porém, para consumi-lo é necessário atenção. Quantidades excessivas de sal podem prejudicar a saúde do consumidor. Pensando nisso, uma determinação propôs algumas mudanças em sua fabricação. O pãozinho francês está sendo produzido com uma quantidade menor de sal. A determinação é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo dados, 5 gramas a menos no consumo diário de sal equivaleria a uma redução de até 10% na pressão arterial do brasileiro. No Brasil, o sódio é ingerido acima da recomendação da Organização Mundial de Saúde. A grande maioria consome em excesso, mas os mais novos estão no topo da lista. Jovens entre 10 e 13 anos consomem o elemento químico além do máximo tolerável. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a média de consumo diária do pão é de 53 gramas, pouco mais que um pãozinho. Nutricionistas afirmam que esse número deveria ser menor, embora seja quase impossível comer um só. Em Teresópolis, antes mesmo que a regulamentação entrasse em vigor, algumas padarias já tomavam o cuidado na fabricação do alimento. De acordo com a Anvisa, foi determinada a redução da quantidade de sal do pão francês e dos pães, né, de uma forma geral. Fala um pouquinho pra gente sobre essa determinação. Por exemplo, foi determinado, mas o pão francês, por exemplo, a gente compra a farinha já pronta. Já vem com sal já, e os fornecedores já estão fazendo por exemplo, está fazendo já a redução de sal lá no moinho. Aí a gente traz pra gente a farinha, a gente só precisa fazer. E já os produtos que são feitos aqui, a marcação daqui, a receita daqui, a gente já trabalha com a margem de sal bem baixinha já, para poder já estar dentro de tudo que está sendo pedido, né, pela Anvisa e tudo mais. Então as modificações não serão feitas somente dentro das padarias? Não, serão feitas no moinho também. Porque aí, por exemplo, tem muitas farinhas que já vem pronta, a mistura do francês. É só adicionar água e fermento. Aí já vem do moinho já pronto, a Anvisa vai fiscalizar lá e já vem prontinho pra gente só trabalhar só, sem precisar ter preocupação de reduzir o sal nem nada. Nos pães embalados, como vocês mesmos fazem aqui, os clientes podem observar a quantidade de sal para acompanhar. E no pão francês, como o cliente pode saber se ele está com a quantidade certa ou não? Por exemplo, pão francês já vai começar a vir, eu acho que a partir dessa semana já começa a vir já a redução. Aí, por exemplo, a gente já vai ver com um fornecedor e com certeza já estão por dentro disso aí, já vai começar a vir já legal para a gente começar a trabalhar. Caso eles tenham dúvida, podem perguntar direto no balcão. Pode perguntar direto no balcão, com certeza. Pode perguntar aqui que eles já vão saber responder. Você sabe qual a quantidade média de sal por dia? Num pão francês, em média, em cada quilo de massa de pão francês, que são mais ou menos 20 pão francês, é 25 gramas. Média de 1 quilo, 25 gramas é muito pouco mesmo. É 0,1 grama por francês, mais ou menos essa média. Bem pouquinho mesmo. Tá na média? Tá na média. Não é só o pão francês o responsável pelo excesso, mas os alimentos em geral, principalmente os industrializados. A quantidade recomendada de sal por dia é de 2,4 gramas, o equivalente a uma colher de chá, quantidade esta que deve ser observada no ato da compra. Você costuma observar o rótulo das embalagens para saber a quantidade de sal? Costumo porque eu me preocupo, né? Não só a quantidade, como validade, enfim. E eu, como procuro comer também pães integrais, entendeu? Sem açúcar, enfim, eu acabo vendo tudo. Qual a quantidade média de pão que vocês consomem por dia? Olha, eles comem um pão de sal de manhã. Ela até às vezes menos. Eu, pão integral de forma, enfim, uns 2 por dia. Olha, te confesso que o pão de sal é maravilhoso, mas não dá. Infelizmente não dá para comer assim. Mas assim, se pudesse eu até gostaria muito, mas não dá. Então a gente tenta controlar até eles também, porque se deixar eles comem, né? Um acordo firmado em dezembro do ano passado entre o Ministério da Saúde e as indústrias de massa, trigo e panificação prevê a diminuição dos atuais 2% de sal no pão francês para 1,8% até 2014. Para a Anvisa, a redução faria a expectativa de vida dos hipertensos aumentar em 4 anos no país, com 1,5 milhão de pessoas sendo dispensadas da necessidade de remédios para controlar a doença.